Olá, hoje nós vamos para o capítulo 11 do segundo livro dos Macabeus, 2 Macabeus, capítulo 11. Esse capítulo trata de duas coisas muito importantes. Primeiro, Judas Macabeu vai vencer Lísias. Lísias, que se torna aí mais do que um amigo lá do rei, mas se torna aí um general que se coloca contra os judeus. E nós vamos ver hoje o começo de uma paz com os judeus. Importante lembrar que nós estamos caminhando já para o final do livro, do segundo livro de Macabeus. Outra coisa que eu queria lembrar vocês é que o segundo livro de Macabeus, sempre eu digo isso, mas é importante lembrar, não é a continuação do primeiro livro de Macabeus, mas uma revisão, uma releitura do que aconteceu em toda a história da resistência dos Macabeus. Tanto é que o segundo livro de Macabeus, ele além de contar tudo o que aconteceu, conta de uma forma abreviada. Os estudiosos tratam o autor do segundo livro de Macabeus de abreviador, Alguém que tomou a história do primeiro livro dos Macabeus, traz a história novamente, mas de forma abreviada, tá bom? Tá certo? Outra coisa importante lembrar é que nós temos aqui no segundo livro de Macabeus sempre a figura, teofânica, de seres celestiais. Você já percebeu comigo que quase em todas as batalhas, entre judeus e os seus inimigos, aparecem seres celestiais, vestidos com cavalos, todos de armadura de prata, cavalos ajaezados, homens com armaduras de prata, soltando raios e tal. Na verdade, essa é uma tendência do segundo livro de Macabeus de dar uma coisa mais espiritualizada nas batalhas, como se fosse meio sobrenatural. É claro que nas batalhas não aparecia ninguém do céu com espadas flamejantes e nem soltando raios, mas é uma maneira do autor dizer que Deus estava presente nas batalhas. E a gente sabe que Deus sempre estava presente nessas batalhas, porque fazia sempre os judeus vencedores. Mas é uma característica do segundo livro de Macabeus, tá bom? Vamos lá, gente, eu quero pedir a você, primeiro, que dê um like nesse vídeo. Isso, por favor, aí onde está escrito o joinha, dá um like aí, tá bom? Outra coisa, divulgue esse vídeo, chame mais pessoas para fazer esse momento com a gente, que é muito importante a gente estar junto fazendo essa caminhada com a palavra de Deus. Então chama mesmo as pessoas, tá certo? E muito obrigado vocês que estão me ajudando a evangelizar dessa forma. Muito obrigado mesmo, Eu tenho encontrado muitas e muitas pessoas que dizem, eu faço o curso bíblico, eu faço a Bíblia e tal. E eu tenho lido os comentários de vocês, agradeço imensamente, muito obrigado. Eu não estou tendo tempo muito de comentar os comentários, porque às vezes eu ficava comentando os comentários, falando sobre os comentários, E a gente acabava perdendo, não é perdendo tempo, mas acabava gastando tempo, para os comentários e não fazendo o estudo bíblico. Portanto, eu quero dizer a você que eu sempre leio os comentários e agradeço imensamente. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler hoje o capítulo 11. Então são duas coisas importantes, que é a vitória de Judas sobre Lísias, e depois a paz que começa a acontecer em relação aos judeus. Decorrido algum tempo, Lísias, tutor e parente do rei, regente do reino, sentindo muito pesar pelo que tinha acontecido, reuniu aproximadamente 80.000 homens e toda a sua cavalaria e se pôs a caminho contra os judeus. Estava resolvido a transformar Jerusalém numa cidade grega, submeter o templo a um imposto semelhante aos dos templos pagãos e oferecer em leilão a cada ano a dignidade de sumo sacerdote. Sem refletir no poder de Deus, ensoberbecia-se com a multidão de sua infantaria, seus milhares de cavaleiros e 80 elefantes. Penetrando, pois, na Judéia, aproximou-se de Bet-sur, que é uma praça forte, a cerca de 5 esquenos das vizinhanças de Jerusalém, e sitiou-a.
Logo, porém, que Macabeu e os que estavam com ele souberam que Lísias sitiava suas fortalezas, rogaram ao Senhor, juntamente com o povo, entre gemidos e lágrimas, para que ele se dignasse enviar um bom anjo para salvar Israel. O próprio Macabeu foi o primeiro a pegar em armas, encorajando os demais a se exporem ao perigo com ele. Para socorrer seus irmãos, atacaram todos com ânimo resoluto. Ainda não se havia afastado de Jerusalém quando apareceu diante deles um cavaleiro vestido de branco, empunhando armas de ouro. Então, bendisseram todos juntos ao Senhor e, repletos de coragem, sentiram-se prontos a transpassar não só os homens, mas os mais ferozes animais e até as muralhas de ferro. Marcharam, pois, em ordem de batalha, com esse auxiliar enviado do céu pelo Senhor misericordioso. Como leões, atiraram-se sobre os inimigos, trucidaram 11.000 infantes e 600 cavaleiros e forçaram os demais a fugir. A maior parte desses feridos, sem armas, pôs-se a salvo. O próprio Lísias salvou-se, fugindo vergonhosamente. Mas Lísias era inteligente. Refletiu, pois, na derrota e concluiu que os hebreus eram invencíveis, porque o Deus poderoso, combatia com eles. Enviou-lhes uma proposta em condições justas, prometendo-lhes persuadir o rei a tornar-se amigo deles. Macabeu aceitou todas as propostas de Lísias, vendo nisso apenas utilidade, porque tudo que ele mesmo pedira por carta a Lísias em favor dos judeus, o rei concedera. Eis em que termos Lísias escreveu aos judeus. Carta de Lísias para os judeus. Lísias ao povo judeu, saudações. João e Absalão, vossos mensageiros, entregaram-me vossas propostas e rogaram-me que as cumprisse. Expus, portanto, ao rei tudo o que devia comunicar-lhe, e ele anuiu a tudo o que era possível. Se vós, pois, permanecerdes nessas boas disposições para com o Estado, continuarei doravante a obter-vos favores. Eu incumbi vossos mensageiros e os meus de tratarem convosco as cláusulas das propostas e os pormenores. Passai bem, ano 148, aos 24 do mês de Óscuro. Era este o conteúdo da carta do rei. Agora a carta do rei para o Lísias. O rei Antíoco a seu irmão Lísias, saudações. Tendo partido nosso pai para junto dos deuses, desejamos que os povos que pertencem ao nosso reino possam dedicar-se tranquilamente a seus negócios. Soubemos, no entanto, que os judeus resistem a adotar os costumes helênicos conforme a decisão de nosso pai, mas preferem conservar suas tradições e pedem que lhes deixemos seus costumes. Querendo, pois, que esse povo vive igualmente em paz, decretamos que o templo lhes seja restituído e que possam viver segundo as leis de seus antepassados. Farás bem em lhes mandar mensageiros para concluir a paz com eles, de modo que, conhecendo nossas intenções, fiquem tranquilos e voltem sem receio aos seus afazeres. Eis a carta do rei ao povo judeu. Aí o rei escreve para o povo judeu. O rei Antíoco ao conselho dos anciãos e aos demais judeus, saudações. Fazemos votos de que estejais passando bem. Também nós estamos com boa saúde. Contou-nos Menelau que desejais retornar aos vossos negócios. A todos os que vierem para o meio deles, até o dia 30 do mês de Xântico, eu estenderei a mão. Permito também aos judeus que usem seus próprios alimentos e sigam seus costumes como outrora. Nenhum deles será molestado por transgressões passadas. Incumbe Menelau de ir tranquilizar-vos. Passai bem. Ano 145, do dia 15 do mês de Xântico. Do mesmo modo, os romanos enviaram aos judeus uma carta nesses termos. Os romanos agora enviam uma carta para os judeus. Quinto Mêmio e Tito Mânio, legados romanos ao povo judeu, saudações. Damos nosso assentimento a tudo o que Lísias, parente do rei, vos outorgou. Quanto ao que ele julgou necessário submeter ao rei, enviai-nos alguém sem demora, a fim de que após um exame possamos falar-lhe de modo mais vantajoso para vós, porque vamos para Antioquia. Apressai-vos.
pois, em nos enviar mensageiros, para que saibamos bem quais são vossos desejos. Passai bem, ano 148, no dia 15 do mês de Xântico. Muito bem, o que nós temos aqui? Rapidamente vamos ver. Lísias, no capítulo anterior, Lísias, com toda aquela batalha, com toda aquela vitória dos judeus, Lísias estava com aquilo agarrado na garganta, ou seja, não engoliu aquilo. Então, Lísias, que era o tutor do Antíoco V, preste bem atenção, quando Antíoco IV, o Epifânes, era o rei, ele tinha o seu filho chamado Antíoco V, Eupátor. Esse moço tinha um tutor, que era Lísias. O Lísias era o tutor, professor, ensinava, responsável por ele. O Lísias, além de ser tutor, era parente deles, parente do Antíoco IV, Epifânes. Ora, agora, quem está no trono? Antíoco V, Eupátor. Então, o Lísias, como ele sempre foi tutor do Antíoco V, Eupátor, ele agora não é mais tutor, que ele é rei, né? Ele está ali junto dele, e é parente também, é parente dele. O Lísias fala assim, não podemos nos submeter aos judeus de maneira nenhuma. E faz um baita de um exército, tem 80 elefantes, isso é um pouco de exagero também, que um exército com 80 elefantes é muita coisa. Mas um baita de um exército, e vai contra os judeus. Chegando mais ou menos a 5 quilômetros de Jerusalém, Judas Macabeu fala, venha o pessoal aí contra nós de novo. E eles, com o poderoso exército judeu, os dois entram em embate e houve uma derrota vergonhosa dos gregos ali, de Lísias. Lísias, vergonhosamente, foge. A Bíblia faz questão de dizer, Lísias é um homem esperto. E Lísias, então, se coloca à disposição dos judeus, principalmente em relação a Judas Macabeu, para fazer um acordo. E Judas Macabeu faz um acordo com Lísias. Lísias fala o seguinte, eu posso fazer com que o rei aceite todos seus pedidos. Tudo bem? Tudo bem. Então Lísias, para não perder a vida, o Lísias, para continuar tendo suas benesses, faz um acordo com Judas Macabeu, ok? Aí há uma troca de carta. Judas Macabeu, então, pede várias concessões, né, que o rei aceita, outras não, mas há um período de paz que inicia aí. Coisas que foram aceitas. Por exemplo, o templo foi devolvido. Esqueci de falar. O Lísias tinha o objetivo, com o seu exército, de submeter o templo a impostos. Porque é o seguinte, todo imposto dos templos gregos, todos os templos gregos pagavam um imposto pesado para o imperador. Por isso que eles gostavam de fazer templo em tudo quanto é lugar. Os gregos, gente, você pode ver, hoje a gente passa por todos os lugares onde nós tivemos o Império Helênico e também o Império Romano, tem templo para tudo, templo para Minerva, templo para Apolo, templo para Baco, templo para tudo. Por quê? Porque quanto mais templos tivessem, mais os gregos e os romanos ganhavam dinheiro. Por quê? Porque todo templo era obrigado a pagar um imposto para o imperador. Então, para eles era uma beleza ter templo espalhado no mundo inteiro. Só que Lísias queria submeter o templo de Jerusalém aos impostos. Aí o Judas falou, isso não, meu filho, isso não. Né? E aí, para eles seria uma vantagem. Você imagina o templo de Jerusalém pagando imposto para o imperador, para o rei Antíoco V. Mas tudo bem, voltando aqui, eles não conseguem, perderam e tal. E aí o Judas Macabeu consegue muitas coisas. Por exemplo, a devolução do templo, consegue ter liberdade, consegue que eles tenham os seus costumes, consegue ter os seus alimentos e consegue um feito grandioso, que é o judeu não se submeter aos costumes dos gregos. Todos os povos que foram conquistados pelos Seleucidas, eles passaram a ter costumes gregos, inclusive lá no Egito.
né? Passaram a ter costumes gregos. O povo judeu não. Resistiu. Quem resistiu? A família de Judas Macabeu. Pai Matatias, Judas, Simão, Eleazar, João, todos eles se resistiram e o povo judeu não se curvou aos costumes judeus. Muito bem, aí nós vemos uma troca de carta, que é interessante. Lísias escreve para o rei escreve para Lísias, o rei escreve para os judeus e os romanos também escrevem para os judeus. Iniciando aqui um primeiro contato dos judeus com os romanos. Atenção, que nós estamos num período de dominação helênica, mas nós temos aí não o Império Romano, mas nós temos uma República Romana que tem um poder muito grande e está crescendo, e daqui a pouco são os romanos que vão dominar tudo. Ok? Muito bem. Mais uma vez, Deus mostra o seu poder, mais uma vez, eles entendem, o próprio Lísias entende que os judeus vencem porque Deus combate junto deles. Vem aqui comigo para a gente entender só alguns versículos que eu quero chamar a atenção, porque aí a gente entende direitinho aqui. Vamos lá. Versículo 1. Só que eu já expliquei para você aqui, ó. Decorrido algum tempo, Lísias, tutor e parente do rei, regente do reino, sentindo muito pesar pelo que tinha acontecido. Então ele quer, só para lembrar, o Lísias foi tutor do Antíoco V, quando ele era menor, quando ele estava adolescente. Isso no tempo que o Antíoco IV era o rei. Agora, ele não é mais tutor. Aqui fala assim, tutor do rei. Não, o rei não tem tutor. O rei não tem tutor. Ele foi tutor do rei, né? Lísias é parente de Antíoco, por isso ele tem essa proximidade com ele. Mas hoje o Lísias é um grande general e praticamente ele tem muito poder junto do rei. Versículo 3, veja aqui, versículo 3. O que ele queria fazer? Submeter o templo a um imposto semelhante aos dos templos pagãos e oferecer em leilão a cada ano a dignidade do sumo sacerdote. O que é isso aqui? O Lísias ele pretende submeter o templo, né, pretende submeter o templo aos impostos. Eu te expliquei, para os gregos, quanto mais templos tivesse, melhor, porque eles cobravam impostos do templo. Mas há aqui uma questão histórica. O rei Antíoco III, antes do Antíoco IV, ele já havia baixado uma lei que o templo de Jerusalém era isento desse imposto. Onde está essa informação? Na Bíblia? Não. Essa informação nos vem do grande historiador judeu Flávio Joséfo. Então, presta atenção. Nós temos um grande historiador judeu chamado Flávio Joséfo, que eu sempre cito aqui para você. Ele nos traz uma informação muito importante. Todos os templos que haviam espalhados no reino Seleucida pagavam imposto para o rei, menos o templo de Jerusalém. Por quê? Porque uma lei dada por Antíoco III isentou o templo de Jerusalém desses impostos. O Lísias agora queria acabar com essa lei e começar a cobrar imposto do templo. E não consegue, porque ele é derrotado nessa batalha, tá bom? Versículo 5, só para a gente mais ou menos entender. Penetrando, né, o Lísias, pois na Judéia aproximou de Betsur, que é uma praça forte, a cerca de 5 esquenos das vizinhanças de Jerusalém, e sitiou-a. Ele ficou a 5 esquenos. O que é esqueno? Esqueno é uma medida. 5 esquenos corresponde a 30 estádios. 30 estádios corresponde a 5,5 km. Bem pertinho de Jerusalém. A 5,5 km de Jerusalém, ele sitiou Jerusalém. Ok? Vamos lá. Versículo 17. Que uma coisa. Aqui a questão da carta. A carta que Lísias escreve para os judeus. Lísias, ao povo judeu, saudações. João e Absalão, vossos mensageiros, entregaram-me vossas propostas, rogaram-me que cumprisse. O que aconteceu? João e um tal de Absalão foram, em nome de Judas, entregar as propostas para o Lísias. Quem é esse João? Quem é esse Absalão?
Aqui não se sabe se o João é o irmão de Judas. Provavelmente era. Eu acho que sim. Eu acho que sim, que esse João citado aqui era o irmão de Judas Macabeu, que foi, junto com Absalão, entregar as propostas de paz para Lísias. E quem é esse Absalão? Absalão é um personagem importante. Por quê? Porque 2 dos seus filhos vão comandar tropas militares. Então, na verdade, a gente vê aí João, que provavelmente é irmão de Judas Macabeu, e Absalão, que tem uma importância grande porque seus 2 filhos são comandantes militares. Então, são esses 2 que levam as propostas de paz até Lísias, tá bom? Versículo 21, só para a gente entender aqui, ó. Passai bem, assim termina a carta dele, né? Ano 148 aos 24 do mês de Dióscuro. Mês de Dióscuro, que mês é esse? Dióscuro é o nome de um mês cretense, um mês grego, né? Ele corresponde ao mês de Xântico, que vai ser citado depois na carta do rei Seleucida. É mais ou menos entre 26 de fevereiro e 27 de março. Então essas trocas de cartas aí aconteceram entre 26 de fevereiro e 27 de março. Ok? Beleza. Versículo 32. Ah, aqui tem uma coisa interessante. Incumbe, essa aqui é a carta que o rei escreve para os judeus. Incumbe Menelau de ir tranquilizar-vos, passai bem. Opa, olha, peraí, eles fizeram paz com os judeus. Permitiram que o templo não pagasse imposto, permitiu que o templo voltasse para os judeus, permitiu que eles não comessem mais alimentos gregos, permitiu que os judeus pudessem ter os seus costumes, mas eles seguraram numa parte. Continuou Menelau como sumo sacerdote. Esse Menelau, gente, nós já vimos, era odiado pelos judeus. Odiado. Por quê? Porque o Menelau fazia o jogo do rei. O Menelau foi colocado lá como sumo sacerdote não por desejo dos judeus, mas por desejo do rei. E esse Menelau foi o que permitiu que o templo fosse profanado, permitiu que se houvesse estátuas de deuses pagãos lá dentro. Então esse Menelau é odiado. Então você está vendo? É feito um acordo de paz e concessões com os judeus, mas nem tudo fica do jeito que os judeus queriam. Na verdade, os judeus queriam um sumo sacerdote legítimo, e isso o rei não deixou. Continuou, tanto é que ele fala, incumbe Menelau, Então o rei faz todas essas concessões, mas segura Menelau como um sumo sacerdote, que é odiado pelos judeus, tá bom? Versículo 36, é para a gente terminar, cadê? 36, 36. Quanto ao que ele julgou necessário submeter ao rei, enviai-nos alguém sem demora, a fim de que após um exame possamos falar de modo mais vantajoso para vós. Ah, não, mas é isso aqui, ó. É o 36, mas lembrando aqui, ó. Do mesmo modo, os romanos enviaram aos judeus uma carta nesses termos. É importante lembrar, agora entrou uma carta dos romanos aí, ó. Olha aqui, essa carta que os romanos mandam para os judeus é o primeiro contato dos judeus com os romanos. Lembrando que por enquanto nós temos o quê? O Império Seleucida, que é um grande império, mas nós estamos vendo aí o poder dos romanos crescendo. Os romanos são apenas uma república ainda. Daqui a pouco vai se transformar num império. Então, um senado. Uma república, né? Mas daqui a pouco nós vamos ver Roma crescendo. E aí, aquilo que era o Império Macedônico, depois se transformou em Império Seleucida, vai se transformar em Império Romano. Então, aqui é um primeiro contato dos judeus com os romanos que estão crescendo em poder, tá bom? Gente, você viu que a gente teve essa troca de cartas aí, carta de Lísias para os judeus, carta do rei Antíoco
Quinto, para Lísias, carta do rei para os judeus e carta dos romanos para os judeus. Tudo mostrando aí, através dessas cartas, um relacionamento mais diplomático e menos embate em campo de batalha, tá bom? Nós temos aqui uma coisa muito importante. Deus tem mostrado o seu poder fazendo o povo reencontrar a paz através dos irmãos Macabeus. É muito importante, volto a dizer, esse livro de Macabeus para nos lembrar algo fundamental. Deus sempre está do lado do seu povo, Deus sempre está do lado daqueles que o amam, que o venera, que o adora, que o respeita. Et cruce Domine, fugit partes adversa. Vecit teleo de tribiuda, radices David. Aleluia.